Olá, querido, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Passando aqui mais uma vez, nós estamos, com a nossa apostila da Escola Teológica Forjada na Mão de Deus, onde nós estamos estudando o livro dos profetas menores, Nós estamos estudando um livro do profeta maior, que é o livro do profeta Daniel, e os 12 livros dos profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, a importância desses livros. Mas por hora, hoje eu quero trazer um resumo aqui do livro do profeta Daniel, esse livro tão importante, que tanto nos ensina, o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele tem 12 capítulos. Daniel, ele foi muito jovem, transportado para a Babilônia, onde ele integrou a corte de Nabucodonosor. Juntamente com ele foi os seus 3 amigos em comum, que eram Ananias, Misael e Azarias. E quando chegaram lá na Babilônia, trocaram o nome deles, aonde Daniel passou a se chamar de Beltesazar, que nunca deve ser confundido com Belsazar, o rei do capítulo 5 de Daniel. E Ananias, Misael e Azarias receberam outro nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel, eles foram para a Babilônia juntamente com seus amigos, enfrentaram um tempo tão difícil, onde eles passaram por um processo de treinamento de 3 anos, praticamente uma faculdade, 3 anos para poder aprender toda a ciência da Babilônia, toda a cultura da Babilônia, o idioma. Então Daniel, ele aprendeu sobre ciência, sobre matemática, sobre a cultura da Babilônia, sobre a apologia a vários deuses que eles faziam. Então, de fato, Daniel, ele foi preparado para poder servir a corte de Nabucodonosor, e era também uma estratégia de Deus, para usar Daniel. Então, nós vemos, que Daniel era da tribo de Judá, provavelmente membro da família real. Então, nós vemos aqui que Daniel, ele era da tribo de Judá, a mesma tribo de Jesus, a mesma tribo do rei Davi. Então mostra que ele já tinha uma aproximação diante dele, Deus. Ele tinha uma vida com Deus, tá? Então, ainda jovem, foi levado a cativo para a Babilônia na primeira deportação que Daniel foi levado. Lembrando que foram 3 etapas que Judá foi invadido pela Babilônia, 3 etapas distintas, e entre essas 3 etapas duraram 20 anos, essas 3 etapas, para poder acontecer. Deus deu oportunidade para eles poderem se arrepender. Durante 20 anos era o suficiente para eles poderem se arrepender e voltar, para Deus poder não permitir e destruir isso. Então eles não se arrependeram. Deus permitiu que o templo, o magnífico templo de Nabucodonosor, de Salomão, melhor dizendo, Salomão construiu esse templo. Nabucodonosor destruiu o templo, derrubou as muralhas de Jerusalém e levou o povo a cativo. Então, na primeira deportação, isso aconteceu no ano 606 a.C., antes de Cristo, no ano 3º do reinado de Joaquim. Então Joaquim era o rei de Judá nesse tempo. Isso está registrado segundo os livros de Crônica, segundo os Crônica, capítulo 2, segundo os Crônica, capítulo de número 36, do versículo 4 ao versículo de número 7, uns 8 anos antes de Ezequiel, que foi levado depois. Então Daniel foi levado primeiro no ano 606 a.C. Depois, 8 anos depois, o profeta Ezequiel foi levado também no ano 597, e os demais profetas também. Então foi um tempo tão difícil para Daniel. Então Nabucodonosor estava surgindo no cenário político, a Babilônia na época. A Babilônia se tornou uma potência e sempre invadindo Judá. Lembrando que Judá, Israel era um reino só.
quando Saul reinou, o primeiro rei, reinou sobre todo Israel. O segundo rei, Davi, reinou sobre todo Israel. O terceiro rei reinou sobre todo Israel, Salomão. Após a morte de Salomão, se dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital ficava em Samaria, e o reino do sul, a capital ficava em Judá, aonde foi construído o templo de Salomão. Após a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, se dividiu, né? Israel ficou com 10 tribos e Judá ficou com as 2 tribos. Lembrando que Israel, o reino do norte, já tinha sido levado para o cativeiro da Síria. E por lá ficaram toda a vida, não voltaram mais no ano 722. E ficou só Judá, com a tribo de Davi, Deus se mantendo fiel, a palavra de Deus se cumprindo, a promessa que Deus havia feito a Davi, que nunca ia faltar um rebento da raiz de Davi, nunca ia faltar um rei. E Deus permitiu, só que Deus havia avisado. Deus levanta profeta como Isaías, Deus levanta profeta como Miqueias, Deus levanta profeta como Jeremias, Deus levanta até mesmo o profeta Daniel. Então, eles não ouviram a voz de Deus, não obedeceram a Deus. E por não obedecer a Deus, nós vamos ver que pagou um preço muito alto. Então, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse em Jerusalém por 3 etapas diferentes. Isso durou, como eu já falei, 20 anos. Após esses 20 anos, Deus permitiu